pessoal, tudo certinho com vocês? Sou a professora Thalita, graduada em Letras e Pedagogia, e hoje dou aula em um primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal de minha cidade. Além disso, sou mestre em Docência para Educação Básica pela Faculdade de Ciências da Unesp no campus de Bauru. Minha pesquisa intitula-se O Ensino do Jogo nos anos iniciais do ensino fundamental em tempos de neoliberalismo da educação brasileira. A minha dissertação vai estar na íntegra no site da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Vou colocar aqui o link para vocês. Quem estiver interessado em acessar pode entrar no repositório da universidade e você vai encontrar a minha dissertação, assim como a de diversos colegas que tratem de variadas temáticas sobre a educação. Se você gostou, se você se interessar pela Caixa Ludens, quiser saber mais de onde veio essa ideia, o porquê que houve toda essa reflexão para chegar até este produto educacional, não deixe de acessar o repositório. E é justamente a minha pesquisa de campo, a minha pesquisa de mestrado, que fez com que hoje eu estivesse aqui gravando esses vídeos para vocês. Aqui apresentarei o meu produto educacional, intitulado A Caixa Ludens. Vem comigo, vamos conhecer mais sobre a Caixa Ludens e a maleta lúdica viajante. Para que vocês entendam melhor no que consiste essa classificação de jogos que foi utilizada na escolha dos jogos que fazem parte da Caixa Ludens, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é essa classificação. A Adriana Friedman, ela classificou os jogos tradicionais infantis em 12. Então eu vou explicar uma a uma para vocês com alguns exemplos de cada uma delas. Tá bom? Algumas foram selecionadas para Caixa Ludens, mas nem todas, porque são inúmeros os jogos, né? Então eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas, jogos de correr, jogos de escolha, jogos de perseguir, e assim vocês podem entender um pouquinho mais o porquê que foram feitas as escolhas dos jogos para serem utilizados na Caixa. Primeiro, quem é a Adriana Friedman? A Adriana Friedman é uma doutora em antropologia, mestre em educação e pedagoga, que estuda a brincadeira e estuda o lúdico, e estuda também a parte de proporcionar ambientes lúdicos para as crianças. A primeira delas é denominada fórmulas de escolha. Alguém já ouviu falar em fórmulas de escolha? Todo mundo já jogou isso alguma vez na vida, mas talvez não conheça por esse nome. Fórmulas de escolha nada mais são do que aqueles jogos que servem para escolher quem vai ser o pegador, quem vai iniciar a brincadeira, quem vai esconder, quem vai bater cara. São as fórmulas de escolha. Temos como fórmula de escolha, por exemplo, Unidunité. Tem também a doleta, a música do piano, tem a da laranja e tantas outras que são usadas como fórmula de escolha. Já na segunda classificação, nós temos os jogos de perseguir, procurar e pegar, que exigem agilidade e destreza. Exige grande desempenho físico, porque além de procurar, de perseguir a pessoa, o objetivo é pegar. Então ele não se utiliza de muitos materiais específicos, de vez em quando tem um jogo ou outro que precisa de uma bola, não tem muita verbalização, é mais o desempenho físico mesmo. Dentre eles a gente tem várias opções: alerta, ajuda, barra manteiga, várias opções de jogos de perseguir, procurar e pegar, balança caixão, né? Vários que alguns são mais conhecidos que os outros, mas tem muita variedade de jogos de perseguir, procurar e pegar. Dá para ter muita opção aí. E na terceira classificação dos jogos de Friedman estão os jogos de correr e pular. Os jogos de correr são aqueles em que o jogador precisa se deslocar, precisa percorrer um determinado espaço. E como que ele faz isso? Correndo. Então tem as variações de corridas. Corrida do saci, onde o jogador corre de um pé só. Corrida do saco, corrida de carrinho de mão, dentre todas as outras de correr. Tem também os jogos de pular. Nos jogos de pular, normalmente utiliza-se corda. E são variadas as músicas da corda, né? Um homem bateu em minha porta, suco gelado, cabelo arrepiado, a música do alfabeto, salada, saladinha. Na minha vivência na escola, na pesquisa de campo, as crianças demonstraram gostar muito de pular corda. Vocês poderão ver nos próximos vídeos alguns flashes, alguns momentos meus com as crianças nos jogos de correr e pular, para contribuir ainda mais com os momentos que os jogos proporcionam na nossa vida.
Vamos agora então para a quarta classificação de Friedman, que são os jogos de atirar. Nossa, olha, eu garanto que a experiência que eu tive com as crianças agora na pesquisa de campo, os jogos de atirar, assim, foram campeões de audiência. São eles aqueles jogos que a gente utiliza objetos, utiliza brinquedos, pedrinhas ou algum objeto assim para atirar. Como, por exemplo, amarelinha, onde você atira a pedrinha para pular os quadradinhos dos números, né? Amarelinha, o que mais? Bugalha, né? Que também pode ser chamada de Cinco Marias, que pode ser jogada com os saquinhos ou com as pedrinhas. Peão, né? Muita criança hoje em dia nem conhece o peão. Então, esses são os jogos de atirar. São aqueles jogos que nós utilizamos de algum brinquedo, de algum objeto para atirar, para jogar, para ter alguma ação de atirar com esses brinquedos. A regra é variada, depende do que você está brincando, depende do jogo que está acontecendo, para você saber a regra ou não. E muitos deles têm muitas maneiras diferentes de jogar. Então tem a fase 1, fase 2, isso a gente vai trazer nos próximos vídeos. E a dança das cadeiras, o jogo das cadeiras? Quem é que não gosta de jogar o jogo das cadeiras? Aquele que tem a roda das cadeiras e que sempre uma pessoa vai ficar sobrando, tem que ser ágil para poder conseguir sentar numa cadeira e não sair do jogo. Esse jogo das cadeiras faz parte da quinta classificação de Friedman, que é chamada Jogos de Destreza, Força e Agilidade. Esses jogos de destreza, força e agilidade, eles precisam que a criança, que o jogador, tenha a habilidade realmente de correr, de ser astuto para prestar atenção e muitas vezes precisa de força. Na maioria dos casos precisa de um objeto ou outro para estar acontecendo esse jogo. Tem então a dança das cadeiras, o cabo de guerra, que é um jogo de força, né? A queda de braço, o bambolê, né? E suas variações, suas inúmeras variações. A batata quente com a bola ou com qualquer outro objeto. Então esses são os jogos de agilidade, destreza e força. Um dessas ainda tem as brincadeiras ritmadas e os jogos de cócegas. Dentre eles tem as parlendas e tem também a do toicinho. O toicinho é bem conhecida. Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? E assim vai. Agora eu quero ver quem seria capaz de adivinhar a denominação da sexta classificação de Friedman. É aquela na qual os jogadores viram-se, mexem-se, representam e falam ao som de versos, rimas ou cantigas. Qual será o nome dessa classificação? Acertou quem disse cantigas de rodas. Isso, cantigas de rodas, é uma das classificações dos jogos tradicionais de Adriana Friedman. E ela é composta por tantas cantigas que fizeram parte da nossa infância e seria ótimo se fizessem parte da infância das nossas crianças. Atirei o pau no gato, ciranda cirandinha, tantas outras, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? E assim vai a brincadeira. Na hora de salvar o amigo, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava do fundo do mar. Essa é a sexta classificação de Friedman, denominada cantigas de roda. Os jogos da classificação 7 são aqueles que são chamados de jogos de adivinhar e pegas. Alguns jogos que precisam de humor e de reflexão. Por quê? São aqueles em que a pessoa que está jogando não pode deixar com que o outro perceba a sua ação. Por exemplo, no passa-anel. Quando você está passando o anel, a outra pessoa que está adivinhando não pode perceber para quem você passou o anel. Forca, que é aquele de adivinhação onde ficam as letras e a pessoa vai dando palpites de quais letras para poder formar uma palavra e assim por diante. Jogos de adivinhar e pegas, então, são aqueles que exigem raciocínio e são o clímax ou culminam em alguma ação física. E quem é que já perdeu alguma vez em algum jogo e teve que pagar algum castigo? Pagar alguma prenda? Dançar, imitar algum animal? Isso, a oitava classificação de Friedman baseia-se na prenda, nos castigos que as pessoas pagam ao perder algum jogo. Normalmente a criança, o jogador vai para o centro da roda
e faz alguma coisa que os outros amigos determinaram que ele faça. Na nona classificação dos jogos, temos os jogos de representação, onde tem um diálogo memorizado, o jogador representa aquela ação, né? É um jogo de representar. Então, por exemplo, o jogo da melancia, onde há o comprador de melancias e as melancias estão à venda, os jogadores são as melancias. O jogo do feijão queimado, né? Feijão queimado. Quem queimou, ladrão dos porcos, quer que eu prenda? Prenda já, daqui pra lá. Jogos previamente identificados com diálogos, com falas, e aí a pessoa representa esses jogos. É como se fosse um teatro. O jogador passa a ser a melancia, o jogador passa a ser o ladrão dos porcos, e assim por diante. São os jogos de representação. Todos nós sabemos e valorizamos a importância das crianças e das pessoas em geral entenderem, compreenderem o mundo à sua volta. E para isso, nada mais autêntico e nada mais coerente nos jogos do que os jogos de faz de conta, onde as crianças, os jogadores assumem os papéis que quiserem, isso individualmente ou em grupo, e assim passam a representar esses papéis, demonstrando e trabalhando em si quais as suas visões de mundo. Então ele representa o policial, ele representa o ladrão, ele representa a mamãe, o papai, ele brinca de casinha, ele representa o irmãozinho, representa tudo da maneira com que ele entende o mundo. E nessa brincadeira, a vivência desse jogo é riquíssima. O professor, ao observar essa vivência, pode retirar ali daquela observação visões de mundo de cada um de seus alunos e dessa maneira poder entender e direcionar melhor. Esta, então, é a 10ª classificação. Como eu gosto de botar a mão na massa. Quando falam que temos que construir alguma coisa, eu já fico ligada. E na 11ª classificação dos jogos de Friedman, são abordados os jogos de brinquedos construídos. Então é aquele material reciclável que você pega para fazer algum brinquedo, ou até mesmo alguma coisa que você tenha em casa. Temos como exemplo o biblioquê feito de garrafa PET, temos os carrinhos feitos de caixa de leite, as pipas, né, os papagaios, em épocas de muito vento, em cidades que ventam bastante, isso também, assim, é uma febre entre os jovens, lógico, sempre ensinando, incentivando, monitorando os perigos existentes, né, nessas linhas que tem cortantes ou coisas assim, mas focando no jogo, focando na pipa, isso é incrível, uma vivência incrível. E nos próximos vídeos, a gente vai estar mostrando, né, todos os jogos que foram colocados na caixa, como eu já disse anteriormente, e nesses jogos nós vamos ter o biblioquê feito de garrafa PET, onde eu vou ensinar vocês no vídeo como fazê-lo. Fica ligado. Eu preciso lembrar aqui que a própria ação de construir o brinquedo, o ato, o recortar, o fazer, o colar, isso passa a ser a atividade lúdica. Prof, mas e se cai aquela chuva, aquele vento, aquele frio e nos impossibilita de jogar? Se cair aquela chuva, aquele vento ou aquele frio, tem uma solução. Na 12ª classificação da Adriana Friedman, ela aborda os chamados jogos de salão. São aqueles que podem ser efetivados, podem ser feitos e jogados em qualquer lugar. Não precisa de amplo espaço, pode acontecer numa sala, por isso são chamados de jogos de salão. Temos como exemplo o bingo dos números, o baralho, o bafo, que é o bater figurinha, né? Nossa, como eu gostava de bater figurinha. Quem nunca, né? Na nossa idade, no caso. Isso, gente, isso deve ser resgatado. É isso que a Friedman traz em seu livro. É isso que ela aborda. É o resgatar a cultura tradicional. É o incutir na criança o jogo tradicional e fazer com que ele passe para seus pares, com que ele vá para casa, que ele jogue com seus pais, que ele jogue com a comunidade. Essa é a nossa proposta. Então, nos jogos de salão temos o bingo, o telefone sem fio, o bafo e outros números que dá pra gente fazer dentro de uma sala, que não precisa de tanto espaço assim, né? Essa é a 12ª e última classificação de Friedman. Essas foram as 12 classificações de jogos tradicionais feitas por Friedman, que direcionaram as escolhas dos jogos que pertencem à nossa caixa Ludens e à nossa maleta lúdica viajante. Espero que vocês estejam curiosos para conhecer a caixa e a maleta, porque nos próximos vídeos irei apresentar a vocês todos os jogos que foram selecionados para a caixa, como foi feita essa caixa e essa maleta e exatamente como proceder para que ela possa correr aí
onde você estiver, na sua escola, na sua comunidade, na sua casa, no seu projeto. Não temos restrições para que essa caixa, essa maleta, possa acontecer onde quer que você esteja. O livro do qual foram retiradas as 12 classificações de Friedman chama-se Brincar, Crescer e Aprender, o Resgate do Jogo Infantil. Este é o nome do livro em que estão presentes as classificações de Friedman, certo? Então espero vocês nos próximos vídeos em que apresentarei a caixa Ludens e a maleta lúdica viajante e tudo que foi feito com ela na minha pesquisa de campo. Um beijo para vocês, até a próxima!